Flamengo vive uma crise nesse momento, uma crise grande, por sinal. Vitor Pereira vai cair, de acordo com a minha informação. Os jogadores fazem do técnico refém. E por que isso? Porque os dirigentes são paternalistas e passam a mão na cabeça do jogador. Então, quando o Gabigol, que não faz gol há 9 jogos... Então vamos lá. Abel Braga! Galera, o Palmeiras foi campeão paulista virando pra cima do Água Santa, enquanto o Flamengo fez mais um vexame, tomando uma goleada do Fluminense na final. O pilhado ficou pistola e cravou a demissão do Vitor Pereira, enquanto o Mauro César detonou o elenco do Flamengo e disse que os jogadores são mimados. E o Abel Ferreira apareceu no programa do Neto e entregou o troféu de Zé Ruela pro Vitor Pereira. Confira agora tudo que rolou, mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Agora a gente vai falar pro desespero do Mauro Betti. Não, vamos falar do Fluminense. Vamos falar do Fluminense. Vamos falar do campeão que meteu 4-1. Vamos falar do Flamengo. Até treme a câmera. Flamengo vive uma crise nesse momento, uma crise grande, por sinal. Vitor Pereira vai cair, de acordo com a minha informação. Vou perguntar também pro Mauro César Pereira, que tem as fontes dele. Cai ainda hoje, provavelmente no Flamengo. E já teve, isso eu sei, tá? Foi até uma informação que o Júlio Miguel Neto, a princípio, me mandou. E tem a foto do Marcos Braz, tá? Reunido com o Carlos Leite. O Carlos Leite que age como intermediário, muitas vezes, do Gilmar Veloz para negociações com o Tite. Agora, surge também a informação de que o Jorge Jesus, que já tinha essa informação de que o Jorge Jesus não continuaria no Fenerbahçe. E deu aquele burburinho todo na torcida do Flamengo, se poderia voltar. E há, sim, uma autorização para a procura, tá, do Jorge Jesus. O Mauro também ainda tem informações sobre o tempo de contrato que o Jorge Jesus tem com o Fenerbahçe. O Flamengo vive um momento de tensão. E, Mauro, por exemplo, eu defendia a permanência do Vitor Pereira. Defendia. Só que diante de todos os papelões que estão acontecendo, das atuações patéticas que estão acontecendo no Flamengo, eu já mudei. Eu acho, não dá mais. E não acho que não dá mais só pelo treinador. É bom que isso fique claro. Não dá mais pela falta de motivação do time, não dá mais pela apatia do time, que o que eu vejo do Flamengo dentro de campo é triste. É um time que não joga. E é aí que eu comparo com o Palmeiras. Um time sempre motivado, todo mundo dando sangue o tempo inteiro. E no Flamengo parece que a derrota não faz a menor diferença. Ninguém se incomoda de estar levando de 4-0 pro rival. Mauro César Pereira. Vitor Pereira, você também tem informação de que ele cai ainda hoje, provavelmente. E quem é o nome mais forte, na sua opinião? E falar também sobre essa situação, né? Que foi o que eu disse. Eu era a favor da permanência. Hoje, pra mim, não dá mais. Diante dos papelões e das atuações, que são péssimas. É culpa do treinador? Não apenas dele, mas também acho dele. Jogadores não estão jogando nada. Diretoria contratou errado de novo. E, Mauro, só pra te me jogar a palavra. Se a gente for ver, Domenech, 12 milhões de reais em multa rescisória. Rogério Ceni, 5 milhões. Já são 17. Paulo Souza, 7 milhões e meio. A gente vai pra quase 25 milhões. E agora, Vitor Pereira, 15 milhões de reais. 40 milhões de reais em multa rescisória de treinador, além do salário do Vitor Pereira, que pra mim não teria muita justificativa pelo que ele fez no ano passado, dar quase 2 milhões de reais de salário pro Vitor Pereira. Tem que criticar muito também, né, Mauro? A diretoria, essa queima de dinheiro com multa rescisória e o Marcos Braz, que já se considera intocável pelo Rodolfo Landim, que numa entrevista exclusiva pra você, bancou ele. Falou, enquanto eu tiver, ele fica, porque ele entrou comigo. Mas aí é muito fácil você saber que você pode fazer besteira doidado e continuar como vice de futebol. É importante frisar que todas as decisões importantes do Marcos Braz têm um aval do presidente do clube. Ele sempre consulta o Landim. Então, exato. O Marcos Braz não contrata o Vitor Pereira sem o Landim dar o ok. Ele não demite o Domenech ou o Ceni sem consultar o Landim. O Landim dá o ok. Então, eles são sócios no sucesso do fracasso, né? Mais fracasso do que sucesso, diga-se de passagem, né? Assim, que a saída do Vitor Pereira vai acontecer, para mim, é uma obviedade. Eu nem trato hoje ainda, né? Nem trato isso como informação. Isso é uma obviedade. Mas é aliás, hoje, tem um negócio meio patético, tem gente disputando na internet quem dá a informação primeiro. É mais ou menos o seguinte, atenção, eu tenho uma exclusividade aqui para vocês. O sol nascerá amanhã. Todo mundo e o Messi joga pra caramba.
mas todo mundo sabe que ele vai ser demitido, é o óbvio. Né? A diferença é quando, como é que vai ser, os detalhes, isso ninguém sabe, porque eles estão negociando isso. Negociar como é que vai pagar a multa, como é que vai ser, como é que não vai ser. E se fosse no caso, para falar do sol, você pode falar o seguinte, vai chover, vai ter tempo nublado, aí sim você tem informação. Agora, quando o sol nasce, ele nasce. Então não dá pra acreditar nos dirigentes do Flamengo, né? Porque o Braz bancou, Claro que ele não. chegou a falar, ó, ele é treinador pra temporada. Você lembra o que eu falei? do Flamengo. Lembro. Lembra que eu falei? Ele não está garantindo. Ele está dizendo que contratou para a temporada. Não significa que vai ficar até o final. Isso eu falei desde o começo. Que aquilo ali não significava nada. Ele fez um jogo de palavras ali. Foi a maneira que eu entendi. Mas, enfim, isso é evidente. Sobre a responsabilidade do técnico, o técnico sempre tem responsabilidade quando a coisa vai mal. Porque ele que escala o time e tudo mais. Agora, eu acho que o torcedor deveria prestar atenção no seguinte. 8 dias antes, a mesma escalação, com exceção do Gabigol no lugar do Matheus França, o mesmo sistema de jogo, 3 zagueiros, o mesmo adversário, Fluminense com algumas mudanças, é verdade, mas é o mesmo Fluminense do Fernando Diniz. O Flamengo fez um bom jogo, venceu a partida, venceu por 2-0, mudou no segundo tempo, entraram jogadores com outra característica, ficou com a posse de bola, fez um gol trocando passe durante 1 minuto e pouco. Isso foi uma semana e um dia antes. O que aconteceu nesse período, além do ridículo jogo contra o Alcas, no segundo tempo, aquela derrota, aquele papelão lá em Quito? Por que os jogadores ontem estavam naquela passividade que, por exemplo, primeiro gol do Fluminense, o gol é muito bonito, mas o Marcelo não vai encontrar essa moleza que ele encontrou ontem para trafegar com a bola, o Gerson dando carrinho no vento, o Cebolinha correndo para o lado errado. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Segundo gol, o Ganso completamente livre, faz o passe para o canto, parecia treino. Por que os jogadores tiveram esse comportamento? Essa é uma pergunta que eles deveriam responder, mas ontem eles não deram entrevista. Só o técnico deu entrevista. Ninguém passa na zona mista. Os jogadores do Flamengo são preservados, porque a relação dos dirigentes do Flamengo com os jogadores é paternalista. E isso independe do Vitor Pereira. Manda embora, continua tudo como está. Como aconteceu antes com a saída do Domenech, com a saída do Rogério Ceni, com a saída, no caso do Renato Gaúcho, não renovou o contrato, né? Não foi demitido, mas saiu, com o Paulo Souza, com o Dorival, com todos os técnicos que passaram pelo clube. Então você percebe que sai o técnico, entra outro. E quem entra, o que acontece no Flamengo? Ele entra para tentar consertar o problema, com o extintor de incêndio nas mãos, apagar o incêndio e resolver. O time do Flamengo, quando foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, ele ganhou ainda mais outras taças, menos importantes, mas ganhou, foram 4 ao todo. O Rogério remendou o time. E o que ele fez ali? Esse é um ponto muito importante, preste atenção no que eu vou dizer. Ele colocou para jogar todo mundo. Todos os caciques jogaram. O Arão virou zagueiro, que o Rodrigo Caio estava machucado. O Diego Ribas entrou no meio campo. Então ele ganhou o grupo ali. Todo mundo jogou. Então, num breve período, o time cresceu de rendimento e foi campeão brasileiro. O passo seguinte seria o quê? Começar a mexer mais na estrutura da equipe. Você precisa ter outras formas de jogar, você tem que estimular a disputa por posições, quando tem um elenco mais farto, você tem que saber jogar de diferentes maneiras. E isso demanda tempo, trabalho e autonomia. Mas como fazer isso se você tem que ficar ali meio que compondo com os jogadores? Isso qualquer técnico, tá? Quando houve uma instabilidade, desfalques, Copa América e tudo, campanha contra o Ceni, ele caiu. Contrataram o Renato, deu certo durante um período ali inicial, que ele herdou o que vinha de bom dos trabalhos anteriores, mas quando vieram os desfalques de novo por conta de seleções, convocações, data FIFA e o Diaba 4, o Renato mostrou total incapacidade, o Flamengo se afundou, não ganhou nada, e teve um papelão parecido com o de ontem, que foi aquela derrota para o Atlético Paranaense do Maracanã, 3-0 o Atlético do Alberto Valentim, com a eliminação da Copa do Brasil. Não fica o Renato, vem o Paulo Souza, para tentar reformular. Atabalhoado no trato com os jogadores, se queimou e tudo mais, mas numa boa, gente, é muita pretensão, muita arrogância. Alguém fala assim, o Paulo Souza não sabe nada de futebol. O cara estava classificando o time para a Copa do Mundo. Aliás, agora ele está treinando um pequeno time na Itália, a Salernitana. O time já escapou, já se afastou da zona de rebaixamento, empatou nesse final de semana com a Inter, há 3 semanas empatou com o Milan. E não está perdendo jogo, não perde há 5 jogos. Alguma qualidade o cara tem. Talvez não seja o técnico do Flamengo, sim para a Salernitana. Pode ser um erro aí, já fez bons trabalhos em times menores que o Flamengo no patamar, proporcionalmente falando. Mas não funcionou. Aí entra o Dorival. O que o Dorival faz? Ele rapidamente, e não é uma crítica, é um elogio, ele faz igual o Rogério, ele compõe com os caras. Põe todo mundo para jogar no primeiro jogo, perde para o Inter. Depois o Diego Ribas. O Diego Alves. E começa a mexer depois no time, mas com jeitinho. E nunca criticava os jogadores. Por quê? Os jogadores fazem do técnico refém. E por que isso? Porque os dirigentes são paternalistas e passam a mão na cabeça do jogador. Então, quando o Gabigol, que não faz gol há 9 jogos, isso não significa que ele não tem uma bela história do clube, que ele não merece elogios pelo que já fez. Não, tudo isso aí é outra história. Mas são 9 jogos sem marcar. Ontem, na única chance que ele teve, o Gerson fez um passe para ele em profundidade e ele deixou a bola bater no calcanhar. Um erro patético, era só dominar a bola e bater pro gol.
E ele não conseguiu. Um erro absurdo para um jogador do calibre do Gabriel. E quando ele sai, dá aquela entrevista semana passada, meio que justificando por que ele estava na reserva, você já percebe que os jogadores fazem o que eles querem. Dá entrevista quando quer, para na zona mista quando quer, fala o que lhe é conveniente. Seja para o bem do grupo ou para o bem próprio. E isso acontece por quê? Porque os dirigentes são paternalistas. Vamos colocar os gols de novo? Bom, primeiro porque o Kleber tá aqui. Segundo porque o Palmeiras ganhou e toca o hino do Palmeiras pro Veloso, pro meu irmão Jones. Toca o hino, Cascão. Toca o hino, Cascão. Pode tocar. Pode tocar. Você acha que é difícil, Kleber, alguém ganhar do Palmeiras nos campeonatos que vão... Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores? Olha, pra chegar ao título, eu acho que é sempre difícil. Mas assim, eu acho que é difícil ganhar do Palmeiras qualquer jogo. Da primeira à última rodada. É um time que não entrega nunca. É impressionante esse time, como ele tem força espiritual, coletiva e individual para ganhar jogo. Eu acho que você usa uma coisa que eu uso muito na minha vida, espiritual. Acho que a gente tem que estar bem de espírito, cara. Por isso que eu faço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que diz que é de passagem. Então vamos lá. Abel Braga. Abel Braga não. Abel Ferreira. O Vitor Pereira do seu lado aí, o que você acha? Como é que foi ontem o jogo? Como é que você está se sentindo hoje? Grande Abel Ferreira, que está ali sentado com a gente aí, garotinho, tirando muito sarro de todo mundo. Que eu não estou tirando sarro, eu simplesmente estou aqui só olhando que daqui a pouco vai voltar a Portugal. O meu companheiro vai voltar. Aquelas comissária nova da TAP. Ele vai voltar, até eu vou entregar uma aguinha pra ele aqui, ó. Eu acho que ele perdeu o voo, viu, Abel? Ó, tá vendo essa água aqui? É santa, tá vendo aqui, ó? Tem até um terço nela. Tá vendo aqui, ó? Dá um take lá na água santa. Aqui, ó, aguinha santa. Kleber, essa água você nunca tomaste. Nunca tomaste essa água. Se tomaste essa água, e olha só, foi água santa, água benta. No primeiro jogo bateu, a gente aguenta. E o segundo deu 51, que todo mundo diz que nós ganhamos, né? Em 51, Mundial, tal, que vocês brigam por aí. Foi a aguardente que deu ontem e tomaram bonitinho. E aqui, ó, vai voltar para casa porque perdeu 5 títulos. Aqui, ó. Marquinho, pode jogar, por favor. Ganhou o título Zé Ruela. Aqui, ó. Título Zé Ruela. Mas quem foi? Pro Vitor Pereira. Bota pra abraçar com o título. Aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar, ó. Ele já caiu já, Abel? Se ele já caiu? Não sei, mas vai cair agora. Pronto, caiu. Caiu. Pronto, caiu agora. Muito bem. Vocês querem, não mando embora, eu mando. Pronto. E a falta do Rony e do Rafael Veiga. O Rony que operou o ombro, né? Braço. E tava no jogo aberto. O Rony fez uma cirurgia no ombro e também o Rafael Veiga que sentiu a parte posterior da coxa direita. Se eu não estiver errado, isso aí é uma contusão. Você acredita que o seu time ganha a Copa do Brasil, Libertadores? Porque você está numa fase incrível, né, Abel? Tudo dá certo, né? A fase é aquele que eu digo. Se a fase é boa, continue. Se você quer conseguir chegar ao longe, você tem que ir por decisão, certo? Quê? Por decisão. Por decisão. Você fica na decisão ou você fica na indecisão? Eu sempre gostei de decidir, mas Muito nunca bem, ganhei. você sempre foi um grande craque. Já perdi. Você sempre foi um Olha grande pra craque. câmera, Isso Rodrigo, não é você burro. Eu não sou burro, eu estou conversando contigo desse jeito, entendeu? Eu não sou televisão, eu sou dentro do campo. Outra coisa, deixa eu dizer uma coisa. Eu até escrevi aqui, porque tudo eu escrevo na mão. Ó, as pessoas têm que ganhar por decisão e nem por condição. O que aconteceu com o Vitor Pereira foi condição. Estava na condição de estar lá, ninguém fala nada, perdeu. Só dizendo o Fernando diz que eu quero dar os parabéns também, que foi por decisão e vamos ganhar mais uns 3 títulos, tá bom pra ti? Tá bom, muito obrigado, Abel. Fica com Deus aí, é o seguinte. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam? O Neto é complicado, esse cara não perde tempo e já mandou uma zoeira pra cima do Vitor Pereira. E o Mauro César que tá inconsolável com a derrota do Flamengo. Mas realmente ele tem razão. Me parece que o elenco do Flamengo é um tanto mimado e os caras podem fazer o que quiser. E o grande problema do Flamengo é tá muito claro que ninguém mais quer o Vitor Pereira lá. Mas o cara tem uma multa de 15 milhões de reais e aí fica complicado, né? O cara chega, perde 5 títulos, tem 18 partidas, 7 derrotas. E ele tá tranquilo se for mandado embora, porque ele ainda vai embolsar um prêmio de 15 milhões de reais. Mas eu quero saber o que você acha. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber. E até o próximo vídeo.